Ele é muito rápido, não sei se vocês já perceberam, ele andando é muito rápido. É rápido até no treino, a gente foi pra academia, cheguei primeiro que ele saiu primeiro que eu falei, não sei como é que ele faz isso. Amém, gente. Graça e paz a todos. É uma satisfação estar aqui. Só que o pastor Kleber me botou numa situação difícil. Eu estava conversando ontem, cadê o Tiago? Tiagão. Tá lá atrás o Tiago. Estava conversando ontem com o Tiago. Disse, Tiago, quarta-feira, Deus só tinha me dado 50% da mensagem. Aí ontem, conversando com ele, eu disse, olha, Deus me deu mais 20%, tem 70% da mensagem. Aí o pastor Kleber ministra. Aí foi embora os 50%. Foi embora os 50%, né? Aí o Matheus, para me ajudar, esse menino aqui, para me ajudar, ele disse: Eita, pastor, que ele foi tomar um café comigo lá essa semana. E aí ele disse: Pastor Kleber parece que estava na nossa conversa, não foi? Aí eu disse: Obrigado, meu irmão, também te amo. E aí me deixou numa situação difícil, né? Aí vem pastor Júnior. Cadê o pastor Júnior? Foi embora? Foi? Ah, não, tá ali. Pastor Júnior vai 30%, porque hoje veio os outros 30%, né? Ele foi 30%. Ficou 20%. Aí o Lemuel vai e fecha, né? E aí, o que é que eu faço? Eu faço a revisão ou eu abro a caixa de ferramenta e a rocha? E aí, pastor Kleber? Ela se renova constantemente, né, a palavra? Mas a gente vai falar o que Deus tem colocado em nossos corações. Quem sabe de verdade tá ali, né? Mas vocês tinham identificado o tema que era sobre identidade? Todo mundo tem identificado isso, né? Ou não? Amém? Bora acordar, gente. Vamos acordar. Eu sei que é outro desafio, viu, pastor Kleber? Outro desafio, manter o povo acordado. Então, para manter o povo acordado, basta que o computador funcione. Já é a segunda vez que isso acontece. Quando eu venho para cá que abro, tá tudo perfeito aí. Mas vai dar certo. Cristo vai cuidando. Deixa eu fechar a abrir aqui novamente que fica mais fácil, né? Gente, mas independentemente de qualquer coisa, a gente sabe que viver a vida de Deus requer que a gente faça algumas coisas. Cada um de nós tem uma história de vida, não é isso? Cada um de nós tem uma vida que foi construída, cada um de nós tem uma vida que passamos com os pais ou não, tem uma vida que surgiu de maneira talvez não programada. Minha mãe me falou uma vez que eu fui um erro de cálculo, então talvez não era para eu estar aqui. Deixa eu fechar aqui para poder esse negócio funcionar. Que misericórdia. E aí eu vou falar só um pouquinho nesse início para vocês entenderem que a nossa construção de vida, a minha construção de vida não é diferente da de vocês. Vim de um erro de cálculo. E aí, aos 2 anos de idade, me afoguei naquele rio do Caranguejo. Eu falei um pouco sobre isso lá no acampamento, no Deep Camp. Mas tem umas outras partes que eu não tinha falado. Me afoguei no rio do Caranguejo. Meu pai biológico foi quem me salvou. Aos 4 anos de idade, perdi meu pai biológico. E aí, num acidente de carro, ele embriagado, bateu de frente com um ônibus. Depois disso, aos 6 anos, mais ou menos, fui diagnosticado com febre reumática. Não tem cura. E aí, teoricamente, não era para eu estar andando. E aí, foi um outro processo. Minha mãe fez um propósito com Deus e eu fui curado. E aí, veio essa construção, sempre o cão querendo parar a nossa vida. Querendo parar a minha vida, né? E querendo atrapalhar, como pode ter acontecido na vida de vocês. Talvez vocês tenham uma vida com dificuldades, tenham passado por problemas com seus pais, com suas mães, com avós. Mas, glória a Deus que funcionou aqui, viu, gente? Então a gente vai conseguir pregar. Então, depois dos meus 6, 7 anos por aí, tive a vida toda com asma, cansaço demais, vivia entrando em hospital, meu irmão tá ali, vivia sempre, vendo a hora da morte. Porque quem tem asma, acho que o Bruno
que está por aqui, ele tem asma também, ele sabe como é essa situação. E sempre a gente fica sem entender o porquê que está passando por tanta coisa. Talvez você tenha se perguntado já sobre isso. Talvez você não saiba o porquê que já passou por tanta coisa. Talvez você não saiba o porquê que está aqui essa noite, mas você está aqui essa noite para fazer aquilo ali. Ó. Definir a sua identidade. Aos meus 15 anos, 12 anos eu aceitei a Cristo, e aí teve todo um processo, minha família toda veio para Cristo. Lá pelos meus 18 anos, quis dar aquela rebelada, mas voltei. Aos 22 anos perdi minha mãe, aos 24 anos perdi minha mãe, 22 anos já estava casado, né? E aí foi quando eu comecei a minha vida. Durante essa minha vida de trabalho, perdi tudo algumas vezes, mas me reestruturei. Mas me reestruturei porque tinha dentro de mim alguns pensamentos e algumas ideias de que eu precisava continuar avançando. E aí eu quero que você repita comigo, só para poder você fixar que a partir de agora não vai ser mais a sua vida que você viveu até hoje que vai determinar, mas vai ser a sua vida daqui para frente que vai determinar como você vai viver a sua vida em Deus e a sua vida nesse mundo, nesse presente século. Amém? Vamos repetir? Eu vou definir, a partir de hoje, uma nova história para a minha vida. Vamos avançar agora para poder realmente começar. Isso aí foi só realmente enquanto o computador funcionava, né? Para poder vocês ficarem entendendo. Mas achei extraordinário, pastor Kleber, esse tema, porque realmente é uma definição. Definição vem do verbo definir, né? Assim, da origem da palavra definir. E aí, definição é a ação de definir. Você não vai. O tema da conferência poderia ser buscando uma identidade, resgatando a identidade. Poderia ser vários temas. Só que aí é definindo a identidade. Se é definindo a identidade, você, a partir de hoje, você vai tomar uma decisão para definir como você vai caminhar daqui para frente. Você vai andar de uma forma que você vai definir agora, hoje, aqui nesse lugar, que já que é a última palavra, como você vai viver daqui para frente. Várias palavras foram pregadas, vários ensinamentos, várias circunstâncias foram apresentadas, vários exemplos. Internalizem cada uma dessas palavras que vão ser, de certa forma, revisadas, mas, como o pastor Kleber falou, e a palavra de Deus, ela se renova. E a gente vai tentar trazer para vocês a melhor compreensão. O que é identidade? É a qualidade do que é idêntico, não é isso? Então, você, para ter uma identidade, você tem que ser idêntico a alguma coisa. Amém? Tá ficando claro, né, esse início? Amém? O povo tá dormindo. Tá difícil, viu, pastor Kleber? Tu me botou no estreito da pega, viu? Vamos lá. Aquilo que você tem como sua identidade vai influenciar diretamente o seu futuro. Ou seja, algumas pessoas já conversaram comigo e já ouviram eu falar muitas vezes: para onde você está indo? O que você está fazendo? Qual o seu foco? Qual o seu objetivo? Como você se vê daqui a 4 anos, daqui a 5 anos? Estou dizendo que a gente não tem que viver na dependência de Deus, mas você tem que viver sabendo para onde você está indo. Amém? Tá dando para entender, né, gente? Eita, Jesus, estou vendo gente abrindo a boca, me ajuda, Jesus. Esse povo vai ter que acordar, daqui a pouco eu mando ficar de pé de novo. Mas isso vai determinar, quando você define a sua identidade, quando você entende para onde você está indo, você vai definir a tua vida como casado, que para quem já é casado, vai definir a sua vida quando você for casar, você vai entender isso aí. Você vai definir a sua vida profissional, você vai definir o curso que você vai querer fazer, a faculdade que você vai querer fazer, a formação que você vai querer fazer. Só pelo fato de você definir a sua identidade. Você saber para onde você está indo, você saber de quem você é semelhante, de quem você você tem a identidade. Tá dando para entender, gente? Mas a gente vai falar, para poder vocês compreenderem melhor, a gente vai falar de 2 identidades que vocês vão ter que sair com elas daqui bem definidas. A primeira é a sua identidade como pessoa. E aí essa identidade como pessoa é o que
nos constrói e nos construiu até hoje. É o que definiu a nossa vida até hoje como pessoa, como ser humano. Pode ser que eu fale algumas coisas que doa em alguns, pode ser que eu fale algumas coisas que machuque, pode ser que você se emocione, e pode ser também que você não sinta nada se você tiver só com muito sono, né? Mas o primeiro ponto do que nos impede, né, de definirmos nossa identidade pessoal é a insegurança. As dúvidas a respeito de si mesmo. Sente a necessidade de transmitir segurança, mas não transmite. Sente a necessidade de viver uma vida de aparência, mas verdadeiramente você não tem segurança. Talvez todos aqui sejam seguros de si. Não sei se tem alguém inseguro aqui. Eu já fui uma pessoa muito insegura. Na minha vida profissional, já fui uma pessoa muito insegura. Em relacionamentos que eu falo com pessoas, já fui uma pessoa insegura no meu trabalho, já fui uma pessoa insegura em várias circunstâncias da minha vida acadêmica. Então, apresentar trabalho, estar à frente de público, eu tinha insegurança e isso era um problema. Não sei se todo mundo aqui tem insegurança, eu tenho que falar de mim para poder ser um exemplo para vocês, dar o exemplo do que eu estou falando. Mas a gente às vezes é inseguro porque nós viemos de um lar inseguro. Talvez o seu pai lhe agredia, talvez o seu pai lhe machucava, talvez você foi mexido, foi bulinado, talvez a sua mãe lhe tratou mal, talvez você ouviu palavras de xingamento. Isso gerou insegurança na sua vida. E aí, quando gera essa insegurança, a gente nunca vai ter uma identidade bem definida, porque a gente não sabe quem nós somos, não foi cultivado aquilo. É uma das coisas que eu sempre tento passar para os meus filhos. Está aqui a Letícia, o João está por aí, porque ele é Energy, né? Mas não tinha com quem deixar. O João levantou a mão ali, para você que era o meu João. E aí o que acontece? A gente tenta sempre passar e construir um lar seguro para eles, para que eles possam crescer com uma identidade pré-definida. Só que não adianta só eu fazer isso e a Thaís se a gente falar, ensinar e não viver. Não viver, não ter um lar de paz, de harmonia. Ah, mas aí, pastor, o senhor não conhece a minha família, o senhor não sabe de onde eu vim, o senhor não sabe. Realmente eu não sei, conheço alguns, mas não conheço todos. Só que a insegurança está te impedindo, muitas vezes, de avançar, seja na vida profissional, seja na tua vida pessoal, seja no relacionamento com o teu esposo, para quem é casado, ou com a tua esposa. Está impedindo de você se relacionar com os irmãos em volta. Você às vezes só quer se relacionar com um pequeno grupo, com 2, 3 pessoas, e não abre o leque para outras pessoas porque você é inseguro. E isso aí se faz necessário no reino de Deus, principalmente. Vamos ler 1 João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí é o que eu vim falando sobre a questão do que eu tento construir em casa, que é realmente essa atmosfera de amor, para gerar uma segurança para que os meus filhos possam não ter esse medo, que realmente nos trava. Alguém aqui já ficou travado por causa de medo? Misericórdia. Graças a Deus que eu não estou só nessa. Então, dá para vocês perceberem o quanto a insegurança é danosa na nossa vida, amém? E isso é um dos pontos que a gente vai precisar começar a romper. Filipenses 4, 6 e 7. Su, me perdoa, viu? Porque eu não botei as versões, aí vai ter que ir descobrindo aí, viu? Vamos lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Palavra de Deus, vocês já conhecem esse versículo, para quem não conhece, anota para poder internalizar. Mas a paz de Deus, ela vai exceder a todo entendimento e vai começar a tirar essa insegurança de você, porque a gente muitas vezes
Quem aqui já passou por alguma crise de ansiedade, por algum problema, nada mais é do que a ansiedade nada mais é do que o excesso do futuro, não é isso? E uma pitada aí da insegurança. Porque se a gente é seguro de si, por mais que a gente tenha coisas para resolver, a gente internaliza que servimos a um Deus que gera essa paz que excede a todo entendimento, a gente começa a andar sem ansiedade e com mais segurança. Amém? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que nos impede, isso eu estou falando ainda da identidade pessoal, tá, gente? Como pessoa. Segundo ponto, feridas e dores na alma. As circunstâncias ocorridas na infância ou na adolescência ou até na fase adulta que trazemos como carga, peso que já deveríamos ter nos livrado. E aí eu lembro que quando eu ministrei aqui sobre vaso de ouro, vaso com fios de ouro, algo desse tipo, eu falei para alguns falei para a igreja toda, né? Falei para as pessoas que às vezes a gente está carregando fardos que já deveríamos ter nos livrado. Às vezes a gente está carregando, está com a vida cheia de entulhos, cheia de circunstâncias, cheia de problemas que já deveríamos ter nos livrado, mas nós insistimos em carregar essas circunstâncias e que acaba travando a nossa vida pessoal. Nós deixamos de ter uma identidade. Então a gente já tem a insegurança e agora nós temos as dores na alma, as dores nas nossas emoções. E quantas vezes essas dores voltam dia após dia para nos atormentar? Dores de uma palavra que foi lançada pelo pai, pela mãe, pelo irmão, por algum amigo. Dores que foram causadas por bullying. Eu fui uma pessoa que sofri muito bullying na escola. Não sei se meu irmão sabia disso, mas eu sofri muito bullying. Eu sempre fui que nem o João. Sempre fui o mais franzino, o mais magrinho. Sempre fui o que não era escolhido para jogar, porque era menor, então ninguém queria jogar com o menorzinho. Quando todo mundo escolhia o time, eu era sempre o último, né? Aí digo, já que tem tu, vai tu mesmo. Então não tinha o que fazer. Mas a gente foi vivendo. A minha vida não é tão diferente da de vocês. Já passei por circunstâncias que talvez vocês tenham passado piores. Mas a gente vai construindo com essas situações a vida da gente carregada de dores na nossa alma. Carregada de dores por uma dificuldade financeira, carregada de dores por uma necessidade emocional, carregada de dores porque o pai abandonou, carregado de dores porque a mãe morreu, ou porque a mãe maltratou, ou a mãe abandonou também, carregado de dores porque nunca pôde comprar um tênis, carregado de dores na nossa alma porque tudo dá certo para um e não dá certo para o outro, e aí você começa a questionar Deus, achando que você não é amado por Deus, e aí isso vai ferindo a tua identidade. Isso vai ferindo a construção de vida, a construção de você como pessoa. E você chega hoje aqui numa situação que você não sabe quem você é em Deus. Você não sabe quem você é como pessoa. Você não sabe onde vai estar daqui a 1 ano, 2 anos. Você não projeta, você não tem um foco, não tem um objetivo. Quando você sabe para onde você está indo, você sabe e começa a trilhar um caminho. Mas quando você não sabe, não tem um foco, um objetivo definido, qualquer caminho serve. Aí você, em vez de ir no caminho direcionado, você começa a pegar caminhos tortuosos. Caminhos para um lado, caminhos para o outro. E aí as coisas continuam sem avançar. E aí a gente pensa, o que é que está acontecendo que eu não consigo romper ou avançar em algumas circunstâncias? Vamos ler 2 Coríntios 5,17. Eu vou ler aqui para não dar muito trabalho para a Suelen, vai ficar mais fácil. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é nova criatura aqui? Amém. Então, se você é nova criatura, se você canta muitas vezes aqui nova criatura, então você tem que viver como nova criatura. Vamos falar mais alto? Tem que viver como? Amém. Então, se você é nova criatura, você tem que ter uma identidade definida em Deus. Porque se você é nova criatura, você é filho de Deus, então a sua identidade tem que ser a identidade de Cristo. Amém? Vou falar um monte de amém para vocês repetirem, para vocês ficarem acordados, viu? De verdade. Vamos lá. Em Salmo 147:3. Vamos lá, Su. Só ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. E aí, um segredo para a nossa cura da alma.
coração quebrantado, para que ele cuide das nossas feridas. Não sei a tua dor, não sei, não conheço a de alguns, conheço um pouco da vida de alguns, mas você talvez tenha passado por muitas dores. Talvez você esteja aí com o coração dilacerado. Talvez você esteja com o seu coração totalmente curado. Glória a Deus. Vai servir para que você transfira a sua vida para outra pessoa para ajudar a curar. Mas quando você tem o coração quebrantado, nosso Pai ele vai cuidar de você. Ele vai tratar você. Ele vai verdadeiramente curar a tua alma. Vamos avançando. Terceiro ponto. Crenças limitantes. As crenças limitantes, elas são, vamos lá, são as verdades que nós passamos a acreditar com base naquilo que você ouviu, com base naquilo que você imaginou. As crenças limitantes, elas impedem que você defina alguma coisa, por exemplo, a sua identidade, porque você acredita que nunca vai ser um bom empresário, você nunca acredita que vai ter dinheiro, você nunca acredita que vai ter um emprego bom, você nunca acredita que vai ter um marido, você nunca acredita que vai ser um bom filho, você nunca acredita em diversas coisas. São circunstâncias que foram criadas na nossa mente que impedem que a gente desenvolva em Deus. Essas crenças limitantes, elas vão impedindo a gente de desenvolver. Isso é muito bem falado. Eu vi que a Larissa estava lendo um livro, indicou para a Lara, eu estava indicando esse mesmo livro para outras pessoas, que é aquele Tatuagem Interior, do pastor Abe. Extraordinário esse livro. E ele traz princípios extraordinários para poder tirar e que para a gente quebrar algumas fortalezas internas. Isso aí vai ser fundamental. Mas essas crenças limitantes, elas nos tornam escravos da nossa vida, nos tornam escravos das circunstâncias que nós desenvolvemos. Mas vamos ler agora, só para vocês entenderem. Rapaz, eu esqueci de anotar o versículo. Romanos 8, 15. Por gentileza. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a gente, quando tem as crenças limitantes, volta lá no 15, por favor, Su. Quando a gente tem as crenças limitantes, a gente está vivendo um espírito de escravidão. Mas quando você decidiu por Cristo, todo mundo aqui gritou que era nova criatura, foi ou não foi? Então, se você é nova criatura, você não tem que viver com o espírito de escravidão, mas tem que viver com o espírito de liberdade. Deus não nos deu um espírito de escravidão, Ele nos deu um espírito de liberdade para viver as verdades dele na nossa vida e não as crenças limitantes que eu e você construímos por causa daquilo que falamos, ou que ouvimos, ou que internalizamos no decorrer de nossa vida por causa da nossa história de vida. Teve uma situação, meu irmão está ali, o Cícero, isso já é resolvido, viu, irmãos? Só para deixar claro, não tem nenhum problema. A gente já se perdoou, é coisa, mas ele sabe que a gente tem que usar os nossos exemplos para que vocês entendam o que está sendo passado. Nós dois somos formados também em eletrônica, ele é técnico, eu também sou técnico em eletrônica, além das outras formações. Então, ele era um empresário bem-sucedido na área, eu trabalhava para uma outra pessoa. E teve uma palavra que ele me falou que isso foi muito difícil para mim. Ele era um cara que eu me espelhava muito, era um cara que eu admirava muito na profissão. Só que chegou um dia que ele virou para mim, não lembro o contexto, qual foi, e ele disse: você nunca vai ser nada. Você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai passar disso. Isso eu ouvi do meu irmão. Tá ali, amo você, meu irmão. Tá tudo certo, viu, gente, entre a gente. Para deixar bem claro. Mas, são palavras duras ou não são? São palavras bem duras, né? Principalmente quando é de uma pessoa que você admira. Aí parece que entra como uma faca. E aí eu tinha duas opções. Ou eu tomava essas palavras como verdade, ou eu pegava essas palavras e usava elas como combustível para... Não sou coach não, gente, mas assim, a gente tem que
Tô só contextualizando. A gente tem que usar esses exemplos. Usava essas palavras como combustível para fazer diferente. Não por orgulho. Aí vem a questão da motivação do coração. Qual a motivação de eu querer fazer diferente? É só para passar na cara dele? Não. É para verdadeiramente eu provar para mim que eu sou capaz. Você é capaz, meu irmão. Não sei se alguém já falou isso para você, mas me deu vontade de falar isso para você agora. Você é capaz. Vocês todos são capazes. Vocês, a partir de hoje, vocês vão definir a sua identidade em Cristo. E olha que a gente só está falando da parte da identidade como pessoa. Ainda tem um bocado de coisa para falar, Pastor Kleber. Tem hora para terminar? É a última palavra, né? Pode ir até meia-noite, né? Se o pessoal ficar acordado, amém? Amém. Olha, tá todo mundo acordado. Tá acordando, tá acordando. Vamos lá. Então, essas palavras que eu recebi do meu irmão, eu poderia ter me afundado no problema. Eu tenho certeza que talvez você já tenha ouvido palavras duras nas suas vidas, de pai, de mãe, de irmão, de amigo, seja lá de quem for. Mas isso não é o que vai definir a sua vida. Não é isso que define se você vai avançar ou não. Eu não conheço o contexto da vida de todo mundo, mas eu sei que nem todos os pais são perfeitos, mas você deve honrá-los e respeitá-los. Mas você precisa parar um pouquinho e, em Deus, descobrir a sua verdadeira identidade. Saber quem realmente você é, porque senão você vai ficar girando no próprio eixo, sem avançar e sem definir. Para que o papai seja glorificado. Amém. Vamos seguindo. Quarto ponto, só são 30, viu? Mas a gente vai conseguindo. A influência do meio. E aí esse pastor Kleber falou sobre isso também. Por isso que eu estou dizendo, viu, que você falou e eu tenho que trazer uma revisão geral aí. A influência do meio. Qual meio você vive? Qual o público que você está que está te influenciando no caso, né? Quem já ouviu aqui que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais vive, mais convive, né? Várias pessoas. Isso aí é de um coach, John Hon, acho que é isso o nome dele. É um coach americano que ele falou isso. Só que ele fala isso no contexto de vida geral. Ele generaliza isso aí. E aí eu trago um entendimento um pouco diferente disso aí. Você vai ser a média das pessoas que você convive. Isso já foi provado em pesquisas sociais, não foi provado cientificamente, mas em pesquisas sociais isso já foi provado que realmente as pessoas elas adquirem as características das pessoas que você está convivendo. Talvez você já tenha percebido que a maioria dos pastores tem a mesma forma de pregar, assim, muito parecida com o pastor Manassés, sendo que cada um do seu jeito. Mas o nível de palavra, a essência daquilo que é pregado é muito parecida, porque o pastor Manassés, apesar de a gente pregar diferente, cada um tem um tom de voz, um timbre, alguém anda mais, o pastor Manassés desce. Eu vou descer porque vocês vão ter que ficar acordado e eu pareço com o pastor Manassés. É ou não é? Eu vou descer. Agora eu vou subir porque não é minha característica, era só vocês ficarem acordados mesmo, viu? Mas aí a gente para analisar. Acordou, glória a Deus. Mas nós somos a média das pessoas que nós convivemos, só que temos que ser a média das pessoas que nós convivemos em tudo. Exemplo, quer conhecer mais de Bíblia? Começa a andar com homens que nem o pastor Kleber, pastor Júnior, os caras que são estudiosos da palavra, pastor Manassés. Quer entender de empreendedorismo? Tem um monte de empreendedor aqui. Quer entender de cálculos, de tudo? Tem um menino que é economista, tem o Hugo que é contador. Tem várias coisas. Você tem que começar a caminhar perto de pessoas que possam te ensinar, te transferir alguma coisa. E isso faz a diferença em você. Quer conhecer de Bíblia? Junta perto de pessoas que vão conhecer de Bíblia. Quer conhecer mais do Espírito Santo? Junta perto de pessoas que vão te levar mais perto do Espírito Santo. É sobre batalha espiritual, que quase ninguém passa aqui. Alguém passa batalha espiritual aqui? Olha, todo mundo passa, glória a Deus, está todo mundo crente. Então, isso aí, esse detalhe realmente de que nós precisamos caminhar com pessoas que transfiram essa informação para a gente é fundamental para que a gente consiga começar a definir a nossa forma de identidade como pessoa.
Se rodeie sempre de pessoas que vão te levar em cada área da vida mais para perto de Deus e vão te direcionar em muitas circunstâncias. Porque com quem a gente se mistura faz toda a diferença. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ler todo mundo junto? Não se deixem. Com quem você está andando? Quem você está ouvindo? Quem você quer? Em quem você está se espelhando? Quem é a pessoa que você olha assim e diz, rapaz, eu quero um dia ser que nem aquela pessoa? Será que é um jogador de futebol? Será que é um influencer? Quem será? Em quem será que você está se espelhando? A sua identidade ela vai ser definida justamente por isso. Por quem você está se espelhando. Ah, meu pai não é o melhor exemplo. Certo, você tem o melhor exemplo que é Cristo. A palavra de Deus está aí. Tem acesso a você. Ah, mas a minha mãe não é um exemplo. Ah, mais. E aí entra na outra palavra que o pastor Kleber falou. A gente fica com justificativas. A gente fica com vitimismos para justificar o fato da gente não definir como nós vamos caminhar, como vai ser a nossa identidade daqui para frente. A gente só vive voltando ao passado, vivendo do passado. E isso aí é danoso, totalmente danoso. Quinto ponto, para a gente chegar em 50% da palavra. Jesus Cristo, só falta 10. Vamos embora. A mente dividida, falta de foco. Falei já um pouco sobre isso, né? Mas se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Tiago 4, 7 e 8. A forma mais fácil de você não ter a mente dividida. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Se você tem a mente dividida, você já vê que precisa começar a purificar o seu coração. Meu irmão, minha irmã, assim, o nosso histórico de vida não pode nos definir. E eu declaro na vida de cada um de vocês, o seu histórico de vida não vai definir a sua vida daqui para frente. Seu histórico de vida vai ficar daqui para trás. Você vai avançar, você vai definir a sua identidade em Deus, porque é isso que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Ele é um Deus que quer fazer algo diferente na nossa vida, na nossa família, mas nós nos pegamos muitas vezes olhando para trás, remoendo situações que não deveríamos mais estar falando, carregando entulhos que não deveríamos mais estar carregando, entulhos emocionais, entulhos físicos, seja lá o que for, você tem que começar a viver uma vida diferente. Amém? 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia, né? Mas de fortaleza e de amor e de moderação. E isso é o que realmente Deus nos deu. Não foi um espírito de temor, não. Foi um espírito de coragem. Um espírito para avançar, para não parar, para continuar guerreando. Foi falado de guerra espiritual, pastor Júnior. Foi falado pelo Lemuel também. E a gente vai. Por isso que eu estou falando que a palavra, eles foram falando e a gente vai só absorvendo. Falei até para minha esposa, que rapaz, já falaram 100% da palavra, eu vou ver o que é que vai vir ainda aí, mas deixa Deus ir fazendo. Sabe o que vai definir a nossa identidade? A nossa identidade pessoal? É a nossa identidade em Cristo. Essa parte vai ser bem mais rápida, porque vocês já estão cansados. Vamos ficar de pé, gente? Vamos ficar de pé, todo mundo de pé. Eita, Jesus, o povo chega e se levanta com a preguiça da beleza. Eita, agora podem sentar, obrigado, viu? Era só para poder dar aquela esticada mesmo, para a gente seguir. Tá sendo difícil deixar vocês acordados, viu? De verdade. Pastor Kleber não me ama não, eu acho. Ama, né? Vamos lá. A nova identidade como resultado da cura. É o que a gente vai ter que fazer. Tudo isso que eu falei, dessas dificuldades, esses 5 pontos que a gente falou, nós precisamos encontrar cura em nós, dentro de nós, né? Através de Cristo, para que a gente possa começar a definir a nossa identidade como filho de Deus. E a identidade de quem nós somos em Deus. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Quem já esqueceu as palavras que foram ministradas aqui? Alguém esqueceu? Alguém? Não. Então, começar a praticar. É a prática da palavra. A prática da palavra vai fazer com que você identifique a sua e defina a sua identidade em Deus. Filipenses 3:8, eu vou ler. Não vou não. Não vou ler não, Sul. Vou adiantar porque senão o pastor Kleber puxa minhas orelhas. Mas é aquele negócio. Eu vou ter que ler uma parte. Oh, Jesus. Filipenses 3, versículo 13. 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele está falando aqui do contexto, fica meio solto falar dessa forma. Deixa eu só te passar aqui. Falando da própria justiça, da participação nos sofrimentos de Cristo, né? Que ele tem obtido para ser aperfeiçoado e tal, prossigam em alcançá-lo, a busca por Deus aí. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Tudo que nós falamos agora à noite, que talvez você tenha se identificado, meu irmão, ficou para trás. A sua vida agora é daqui para frente. Daqui para frente. Esquece todas as cadeias emocionais, esquece todas as lutas que você já passou, esquece tudo. Defina a sua identidade hoje, como você vai querer viver daqui para frente. Dificuldades a gente vai continuar tendo, vai continuar tendo lutas, mas em Deus você pode vencer, você pode superar e continuar avançando. Amém? Vou ter que pular aqui um bocado de coisa, viu? Mas, para a gente não demorar tanto, a forma mais prática, que aí é onde entra o restante da palavra, acho que do Lemuel, que foi justamente ele falou de descendência, de algumas coisas desse tipo. E aí eu queria chamar a Letícia aqui. Vem cá, Letícia, minha filha. Ela ficou com medo. Fica aqui do meu lado, minha filha. Olhando para lá. É só para deixar ela aí mesmo, para ela ficar com vergonha. Tá com vergonha? Deixa disso, rapaz. Mas, para contextualizar, para vocês entenderem como exemplo, a ciência nos diz que 50% da minha carga genética foi passada para a Letícia e 50% da carga genética da Thaís foi passada para a Letícia. Há quem diga que no meu caso foram 98% meu e 2% da Thaís, né? Mas tem características que elas são passadas pelo fato de ela ser minha filha. Cargas genéticas. Às vezes ela anda e as pessoas dizem, rapaz, ela anda igual a tu. Rapaz, ela fala igual a tu. Rapaz, ela assim é igual a tu. Mas ela é muito parecida com a mãe dela. Ela tem a unha parecida com a mãe dela e o sexo que é feminino, né, filha? E o cabelo que é grande que o meu não é. Mas essa transferência foi uma transferência genética. O ensino é necessário? É. Para ensinar princípios, valores. Tudo que vocês receberam essa noite aqui foi ensino. Treinamento. Você precisa ser treinado em princípios e valores. Ela tem essas características minhas, porque hoje houve uma transferência genética. Como eu dei o exemplo, o pastor Manassés prega de um jeito, cada um prega de um jeito, mas a essência é a mesma de todos os outros pastores que pregam. A Letícia, ela é muito parecida fisicamente comigo, na forma que anda, na forma que fala, porque houve essa transferência. Ela vai receber ensinos de princípios, de moralidade, ensinos técnicos, ensinos em diversas áreas, que isso aí não vai definir a identidade dela. A identidade dela é única. Ou seja, cada um pode ser muito parecido, mas cada um tem a sua unicidade.
Ela é muito parecida comigo, mas ela tem uma cabeça, eu tenho outra cabeça. E cabe a mim, formando ela, mas ela não vai deixar de ser parecida. Eu não treinei ela para ser parecida comigo. Eu não treinei ela para ela caminhar que nem eu. Pastor Manassés não treinou nenhum dos pastores para fazer exatamente como ele faz. Por isso que eu desci e subi, porque não é minha característica. Mas às vezes, quando a gente abre a caixa de ferramentas, né, Pastor Kleber? Aí a gente bota a faca parecida, né? Que nem ele. Mas porque nós entendemos que há uma transferência de vida. Ou seja, aí é onde chega o ponto praticamente final da nossa palavra. Pode descer, minha filha, obrigado. Deu para entender? Treinamento, ensino, mentoria, ela não forma a nossa identidade. Ela nos capacita para poder a gente exercer a identidade, entendeu? Essas semelhanças, elas são somente a transferência de vida, no meu caso com a Letícia, mas a gente, quando vem para a questão de definir a nossa identidade, a gente tem que entender que a identidade em Deus, ela só vai acontecer pela transferência de vida. Ou seja, o meu DNA foi passado para a Letícia, por isso ela se parece comigo. Ela tem a carga genética minha e da mãe dela, então ela se parece com a gente. Então, se você não tem alguém que transfira o DNA de Deus para a sua vida, como é que você vai ter o caráter de Deus? Como é que você vai ter a sua identidade em Deus definida? Com quem você está andando? Quem você está ouvindo? Quem está lhe orientando? Quem está lhe direcionando? Quem? De quem você está perto? E aí a gente começa a analisar que muitas vezes a gente não está avançando em Deus, porque a gente não está tendo uma transferência do DNA de Deus para a nossa vida da pessoa certa. A gente está buscando em pessoas que muitas vezes estão com lares destruídos, com vidas destruídas, com barreiras emocionais, com a vida precisando, a identidade pessoal ser redefinida, e aí a gente deixa de avançar em Deus, e aí a gente não recebe o DNA de Deus, porque a gente simplesmente não tem essa transferência. É um pouco forte isso para a gente parar para analisar de quem nós estamos recebendo transferência. Só que tem um grande problema também. Nós, cada um de vocês, todos, estão transferindo vida também. Qual tipo de vida você está transferindo? Qual tipo de vida você está transferindo para as pessoas? Já está acabando, Pastor Kleber. Já vi que já estourou aqui, mas... Qual tipo de vida você está transferindo para as pessoas? A gente só transfere aquilo que a gente recebe. Se você não está recebendo a transferência do DNA de Deus, você não está transferindo o DNA de Deus. A gente tem que gerar uma descendência. Receber o DNA de Deus, a gente está sendo descendente dele. Quando a gente transfere o DNA de Deus, nós estamos formando uma nova descendência para poder continuar propagando o reino de Deus na terra. Amém? Vamos ficar de pé, gente? Tinha ainda aqui 20 slides, mas não dá para a gente falar, não. Viu? Mas a gente vai estar fechando daqui a pouquinho. Não vou mandar vocês sentarem de novo, não. Pode ficar de pé de verdade, viu? O pessoal ficou sentado, é. E aí a gente começa a entender o porquê a gente muitas vezes não avança. Porque não estamos recebendo o DNA de Deus. Só que, eu falei no Deep, naquele bate-papo que a gente teve aqui, que ficou sentado aqui, né? Uma frase que me acompanha há mais de 20 anos e que foi o que mudou a minha vida. Alguém lembra qual é a frase? Ninguém lembra, é. Deixa eu ver aqui. Como? Não espere novos resultados se você continua fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Não espere resultados diferentes se diariamente você faz tudo igual. Ou seja, se você até hoje, é por isso que eu disse, seu histórico de vida é daqui para trás. Daqui para frente é outra coisa. O DNA de Deus está sendo transferido para vocês através dessas palavras que foram ministradas pelos pastores, pelo Lemuel. Isso é transferência de vida. Vocês aproveitem isso e comecem a fazer diferente. Quando você dá um passo, você já saiu do lugar que você estava.
Então, meu irmão, minha irmã, comece a receber essa transferência de Deus. Só que você só vai receber essa transferência de Deus de pessoas que verdadeiramente estejam exalando Deus. Escolha com quem você está andando. Veja quem é o seu ciclo de amizade. Veja quem está transferindo vida para você e veja o tipo de vida que você está transferindo para as pessoas. Porque muitas vezes a gente não está transferindo o DNA de Deus porque nós não conhecemos o Deus que a gente serve. Nós não conhecemos o Deus que a gente serve. A gente vai cantar uma música agora. Quero que você feche seus olhos. Bota a mão no teu coração. Faz uma oração aí. Uma oração pessoal. Para que Deus comece a tirar da sua vida aquelas pessoas que elas não te alimentam, que não transferem a vida dele,